Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar falando com vocês aí em Curitiba, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, que diz assim: é Ele, referindo-se a Jesus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Nós estamos nesse tempo de coronavírus e esse tempo está causando ansiedade, preocupação e sofrimento em muitas pessoas. Um sofrimento muitas vezes pela doença que acomete a muitas pessoas, a pessoas próximas a nós, mas também o sofrimento pela ansiedade do que vai ser amanhã, talvez o sofrimento pela crise econômica que o momento também apresenta. Enfim, é um tempo de preocupação e de sofrimento. E como que nós devemos enfrentar isso? A primeira lição que eu tiro é que todos nós passamos por sofrimento. Todos nós, em um momento ou outro, em maior ou menor medida, vamos passar pelo que Paulo chama aqui de tribulação, ou pelo que a gente conhece como sofrimento na Bíblia. Jó passou por isso, Jesus passou por isso, muita gente passou por isso. Então, nós vamos passar, não estou dizendo para você que nós temos que buscar o sofrimento. Aliás, muitos dos sofrimentos são provocados pela nossa própria iniciativa. Então, não é questão de buscar, mas é uma questão de que na vida, a vida humana, ela normalmente vai apresentar situações difíceis, situações de sofrimento. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós vamos passar por tribulações. Sendo assim, como que nós podemos encarar o sofrimento? A primeira lição que eu tiro aqui é que nós podemos encarar o sofrimento com vitimismo, com fuga, às vezes com violência, com raiva. E esse não é o melhor caminho. Pelo contrário, nós devemos olhar como a Bíblia trata essa situação. A primeira perspectiva que eu quero trazer para vocês nisso é como Pedro descreve no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Ele diz que o sofrimento, a tribulação, a provação, ela confirma a nossa fé. Você já viu que tem gente que sai da igreja quando tem algum problema. E aí a gente constata que essas pessoas que chegaram à igreja, chegaram ou por uma propaganda enganosa ou por uma fé enfraquecida. Porque, na verdade, nós não podemos abandonar Jesus, nós não podemos abandonar a igreja quando passamos por um momento de sofrimento. Não! O que a Bíblia nos ensina é que a fé valida, confirma, legitima, a fé evidencia, o sofrimento evidencia a nossa fé. Então, a tua fé precisa ser confirmada em tempo de sofrimento. Uma segunda lição, Paulo nos diz em 2 Coríntios 1, 4 a 5, que o sofrimento faz com que a gente tenha compaixão pelo próximo e ajude o próximo. Quando a gente passa por uma experiência ruim, a verdade é que a gente passa a ajudar o outro que está passando pela mesma experiência ruim. Então, o sofrimento que você passou até hoje, ele pode ser um instrumento de Deus para você abençoar a vida de outras pessoas. Você é um instrumento de Deus em meio ao seu sofrimento, mas também em meio ao sofrimento do outro. Às vezes nós perdemos a sensibilidade, a compaixão. A gente passa a enxergar o sofrimento do outro como uma paisagem, como algo normal da vida. E não é. Nós precisamos desenvolver a mesma compaixão que Jesus tinha pelas multidões. Quantas vezes os evangelistas nos dizem que Jesus tinha compaixão, que ele sentia pena daqueles que sofriam. Então o sofrimento nos ajuda nisso. A terceira, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, nos faz entender que o sofrimento ele produz em nós perseverança, a perseverança experiência e a experiência produz esperança. Então a nossa fé é fortalecida. Na verdade, aqui a gente aprende que o nosso caráter cristão, a nossa vida cristã é aperfeiçoada em meio ao sofrimento. Você vai ficar mais resiliente, vai ficar mais firme, não é um ventinho qualquer que vai te derrubar, não, porque o sofrimento vai fortalecer a sua fé. Por isso que Tiago vai dizer depois que a gente tem que ter motivo de grande alegria o passar por várias provações. É verdade.
porque essa provação vai nos fazer crescer na nossa caminhada, na nossa maturidade de fé, na nossa maturidade de vida. Por fim, eu quero dizer para você, e agora de acordo com esse texto que Paulo está nos dizendo, ele é o seguinte: é Ele, é Cristo que nos consola em nossa tribulação. No sofrimento, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Ele é que está nos consolando. Então, no momento da lágrima, da dor, do sofrimento, do desemprego, da doença, da crise na família, no relacionamento conjugal, com os filhos, Ele está conosco para nos consolar de todo o nosso sofrimento. Sabe por quê? Hebreus diz que Ele sabe o que é sofrer. Que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é o sofrimento. Não. Jesus viveu o nosso sofrimento. Ele desceu, Ele encarnou, Ele viveu as nossas vulnerabilidades e Ele conhece a nossa realidade. Por isso, Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Essa consolação vem de Deus. E assim a gente pode consolar o próximo. Então, eu quero te desafiar a ter fé, ânimo, coragem, como Jesus disse em João. Tenham bom ânimo, tenham coragem para enfrentar esse momento. Com a paz de Cristo no nosso coração, nós vamos vencer esse tempo de coronavírus. Vamos vencer essa crise e vamos sair melhores dela em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e a todos os irmãos aí da Igreja Redenção no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Um abraço e até a próxima.